Peguei meu namorado no banheiro com a foto da minha melhor amiga. Eu vou contar essa história em forma de desabafo. E eu também acho que vai ser bom para eu ouvir opiniões de pessoas que estão de fora. Eu tenho uma amiga que é muito minha amiga. Solteira, independente, e ela faz literalmente o que ela tem vontade. A minha amiga, ela é linda, linda, linda demais. E eu confesso que quando eu comecei a namorar, eu tinha um pouco de insegurança quando eu estava perto dela. Porém, com o tempo, essa insegurança foi passando, porque o meu namorado, ele fazia questão de fazer eu me sentir a mulher mais linda do mundo. E como eu moro sozinha, o meu namorado, ele ficava mais na minha casa do que na casa dele. Enfim, esses tempos atrás, a minha amiga saiu com um amigo do meu namorado. E depois disso, eu comecei a perceber que o meu namorado começou a encanar com a minha amiga. Começou a dizer que não queria mais que eu andasse com ela, que ele não estava mais se sentindo bem com ela por perto. E eu tentando entender o porquê, perguntando pra ele o porquê. E ele só respondia que estava sentindo no coração dele da gente se afastar dessa minha amiga. E por ele, por amor a ele, eu aceitei, eu me afastei um pouco da minha amiga. Até que esses dias, eu peguei o celular dele para mexer e eu achei uma conversa arquivada com esse amigo dele que saiu com a minha amiga. E o amigo dele começou a contar pra ele como que foi, né, o rolê dele com a minha amiga, que foi perfeito, que ela era incrível e muito gostosa. O meu namorado, em momento algum, ele falou alguma coisa demais nas mensagens, mas aquilo me incomodou, eu não gostei daquela conversa, fiquei bem encanada com aquilo. Até que depois disso, o meu namorado começou a tomar banho de porta trancada, sendo que ele nem fechava a porta, porque em casa é só eu e ele. Então ele nem fechava a porta e do nada ele começou a trancar a porta do banheiro. Então eu fui perguntar pra ele por que ele tava trancando a porta do banheiro e ele disse que nem tinha percebido, que fez sem perceber, mas que não tinha motivo nenhum. Porém, ele não parou. Toda vez que ele ia tomar banho, ele trancava a bendita porta do banheiro. Até que um dia eu encanei e subi na janelinha do banheiro para ver o que ele estava fazendo. E adivinha? Ele estava com uma foto da minha amiga no celular, uma foto que ela estava na praia de biquíni, e ali ele estava homenageando ela, se é que vocês me entendem. A hora que eu vi aquilo, eu cheguei a cair do banquinho que eu tinha subido. Ela olhou pra mim, eu tava sentada no chão, então ela virou pra mim e disse o quanto o meu marido reclamava de mim. Porque ele dizia que ele não gostava das minhas roupas, da forma que eu me vestia muito mal. Disse que ele não aguentava mais ter relações comigo porque ele fazia obrigado. Disse que ele não suportava a minha comida, não suportava a minha companhia e que ela estava fazendo aquilo de propósito sim. Porque se dependesse do meu marido, ele nunca teria coragem para me largar. Então, que ela estava fazendo aquilo para que eu criasse vergonha na cara e largasse, deixasse o caminho livre para os dois. Até que, enfim, graças a Deus, os seguranças chegaram e levaram aquela mulher embora dali. Então, ali eu me levantei, sentei na cadeira, esperei eu voltar um pouquinho, porque eu tava bem ruim mesmo. Então, eu fui, peguei as imagens da câmera e mandei pro meu marido. Eu resolvi não falar nada, eu tava muito, assim, já cansada, eu não aguentava, eu acho que mais debater ou ser humilhada do tanto que eu já tinha sido humilhada. Então, eu só mandei as gravações pra ele. Ele visualizou, ele nunca mais me respondeu. Ele é tão corajoso em tudo que ele faz, que ele pagou uma pessoa para buscar as coisas dele em casa, para ele não ter, que eu acho que me enfrentar cara a cara. Depois disso daí, eu nunca mais vi esse homem, gente. Nem na rua eu trombo ele. Eu não vejo ele nem à toa. Realmente, acho que Deus tirou ele literalmente do meu caminho. Sim, que os humilhados serão sim exaltados. Porque eu falo pra vocês, o tanto que eu fui humilhada
naquele dia, naquela situação, Deus abençoou tanto a minha vida que hoje, graças a Deus, eu tô melhor do que antes. Eu abri a minha segunda loja, tô muito bem comigo mesma. Eu acredito que precisava isso acontecer para que eu largasse logo aquele embuste, para que a minha vida crescesse e realmente eu pudesse andar assim, chegar na onde eu sempre quis chegar. A moça que fez tudo isso comigo, ela largou do meu marido, do meu ex-marido, ela se enroscou com outro cara também casado, engravidou, está grávida de gêmeos, na verdade ela estava grávida de gêmeos, e o cara nunca nem deu um pingo de moral pra ela. Ou seja, hoje ela cria os gêmeos delas ainda sozinha. Essa história também não é minha, e sim de uma seguidora que mandou pra mim lá no app Vizinho. Aproveita e vem me acompanhar lá. Você já sabe, eu vou amar ter você comigo lá todo dia. Minha sogra escolheu os padrinhos do meu filho sem me consultar. Bom, meu marido é filho único e a mãe dele não aceita até hoje que ele cresceu. E ela sempre me disse que o sonho dela era ser avó, até que eu descobri a minha gravidez. Quando a gente foi contar pra ela sobre a novidade da gravidez, na mesma hora ela arrumou uma mala e disse que ia pra minha casa pra poder cuidar de mim os 9 meses. Porém, a minha sogra, ela é um tanto complicada. Então eu falei pra ela que não precisava, pra ela ficar em paz, se eu precisasse de ajuda, eu chamaria ela, mas pra ela ficar tranquila que ela não precisava ir pra minha casa. E ela me respondeu que eu querendo ou não, ela iria sim morar os 9 meses na minha casa para poder cuidar do neto dela. Aí eu já confesso para vocês que eu super me arrependi de ter engravidado. E assim foi. Ela foi com a gente para nossa casa. E ai, gente, aí começou os piores dias da minha vida. Eu não podia chupar uma bala que ela me xingava. Ela fazia várias comidas horríveis e me obrigava a comer. Eu sentava lá fora, às vezes, para poder tomar um ar na frente de casa. Ela mandava eu entrar. Enquanto eu não entrava, ela não parava de me infernizar. Ela sempre dizia que se dependesse dela, o neto dela seria o neto mais bem cuidado do mundo. Até que descobrimos o sexo do bebê. E um certo dia, eu fui numa consulta e o meu marido foi comigo. E nesse dia, não sei qual milagre, mas a minha sogra resolveu ficar em casa. Assim que eu pisei o pé no postinho que eu entrei, veio uma amiga da minha sogra me parabenizar pelo nome do bebê. Sendo que eu ainda nem tinha escolhido o nome. Então eu olhei pra ela e falei que eu não tinha ainda escolhido o nome do bebê. Aquela moça olhou pra mim e disse que a minha sogra estava falando pra todo mundo que o nome do bebê seria José, que é o nome do pai da minha sogra. Então eu olhei pra aquela moça e disse que não, que o nome não era José e que ainda não tinha nada resolvido. Aquilo ali pra mim foi demais. Então a primeira coisa que eu fiz a hora que eu cheguei em casa foi tirar a satisfação com ela. Então, quando eu cheguei, que eu fui falar com ela, que eu falei pra ela que não seria, que ela tava doida, que quem tem que escolher o nome é os pais, eu e o meu marido. Ela virou pra mim e disse que seria José sim e ponto final. Gente, eu comecei a passar mal com aquela situação. Eu juro que eu já não aguentava mais aquilo. E meu ex, que ganhou uma viagem com direito a acompanhante, e em vez de escolher a namorada dele, ele escolheu eu. Eu namorei com esse meu ex durante 4 anos, mas no fim do relacionamento, as coisas começaram a mudar um pouco, sabe? Até que um dia, eu e esse meu ex, a gente foi numa loja de chocolates, compramos, e na hora de pagar, tinha que fazer o cadastro. E na hora de fazer o cadastro, ele foi e passou um número, completamente aleatório. Um número que eu não conhecia, eu nunca nem tinha ouvido aquele número na minha vida. Ele ficou muito sem graça, começou a dizer que era o número da mãe dele e tal. Não falei nada, mas eu fui salvar aquele número no meu celular. E pasmem, era de uma menina. Então eu terminei com ele. Ele ficou vários dias atrás de mim. Até que um dia, ele apareceu namorando com essa mesma menina. No caso, a menina do número que ele me traiu. Nossa, quando eu vi aquilo, sofri pra caramba, cara. Então ali eu resolvi bloquear, virar a página mesmo e seguir a minha vida. Beleza.
Esses dias, o meu ex liga para minha mãe perguntando se podia falar comigo. Minha mãe foi e passou o meu número novo para ele. Então ele me chamou e disse que tinha um convite para me fazer. E eu lá, toda grossa, só metendo patada. Então ele me mandou o print dessa agência de viagem, me mostrando que ele tinha ganhado uma viagem com direito a acompanhante. E até então, eu sem entender nada. Até que ele virou pra mim e falou assim: eu já dei o seu nome lá pra você ir comigo. Oi? Então ele respondeu que ia cair bem em dias de feriado, que daria pra eu ir e tal. Como eu não estava acreditando naquilo, eu liguei pra ele por chamada de vídeo, porque eu queria olhar na cara dele. Assim que ele atendeu, eu perguntei se ele tava ficando louco. Afinal, gente, ele namorava, né? Então o certo era ele levar a atual, não a ex. E ele me respondeu que com a namorada dele, era ele quem resolvia. Óbvio que eu não descartei a possibilidade. Falei pra ele que eu ia pensar e que no dia seguinte eu daria uma resposta pra ele. Nesse mesmo dia, de noite, eu recebi uma mensagem de um número diferente. Quando eu fui ver, era a namorada do meu ex. E na mensagem, ela pedia pra eu ficar bem longe dele na viagem. E que se ela descolasse que a gente ficou, quando a gente voltasse, ela ia resolver isso comigo. Amada? Como assim? Cadê o valor dessa mulher, cara? Ô, gente, eu jurava que era pegadinha. Eu jurava, porque não tem, assim, uma lógica, sabe? Parte 2. Então saí do salão dela e fui pra minha casa. Porém, eu fui pra minha casa totalmente atormentada. Eu tava muito perturbada. Eu juro que eu não sabia o que eu fazia. Até que na hora da raiva, eu resolvi ir até a empresa que ele trabalhava pra falar com ele. Cheguei lá, falei que era muito urgente, então foram chamar ele pra ele falar comigo. Ele desceu correndo lá, achando que tinha acontecido alguma coisa grave, desesperado. Assim que ele chegou lá embaixo, que eu olhei pra cara dele, eu não aguentei. Eu fui pra cima dele e eu comecei a dar soco nele, soco. Gente, eu falo pra vocês, eu não sei da onde eu tirei força. Mas eu batia naquele homem, eu batia tanto nele, tanto, que eu ficava preocupada, porque da onde que eu tava tirando tanta força? E enquanto eu batia nele, eu falava pra ele: cada tapa que eu tô te dando é pra você sentir a dor que eu tô sentindo agora. Dor por você me fazer de otária todo esse tempo. Até que na minha cabeça não era suficiente bater só nele, então eu fui pra cima do carro dele, pra quebrar o carro dele. Quando ele me viu indo pro carro dele, aí ele ficou bravo. Aí eu mexi na ferida dele, na onde dói. Assim que ele viu, ele ficou com muita raiva e ali ele confessou tudo. Falou que tava cansado de ter uma pessoa perturbada dessa na vida dele. Que ele tava assim com outra pessoa e que inclusive muito feliz e que ele tava muito apaixonado por essa outra pessoa. Quando eu ouvi ele falando aquilo, cara, vocês não estão entendendo a dor que eu senti. Entrei no meu carro e saí dirigindo igual uma louca. E acabei enfiando o carro na primeira árvore que eu vi. Resultado disso, fiquei internada vários dias em estado grave no hospital. Confesso pra vocês que a minha vontade era de realmente partir, mas não era a minha hora. E graças a Deus, depois de algum tempo, eu consegui me recuperar. E meu ex, ele só tava esperando eu me recuperar e eu sair do hospital pra ele poder assumir o noivado, o namoro, sei lá o que ele inventou com aquela menina. E foi só nesse dia que eu fui descobrir quem que era aquela moça. Ela era uma conhecida minha, que choca o total de 0 pessoas, porque sempre é com as conhecidas, né? Só Deus sabe o quanto eu o amei. Eu fazia de tudo por aquele homem. Eu dava a minha vida assim, sem pensar por ele. Mas eu tenho fé que um dia eu vou sim esquecer tudo isso. E eu vou conseguir voltar um dia a ser feliz. Essa história também não é minha, e sim de uma seguidora que mandou pra mim lá no app vizinho. Aproveita e vem me acompanhar lá também. Eu vou amar ter você comigo lá todo dia. Tchau! Parte 3. Então eu ouvi a mulher dele chegando com o carro e guardando o carro. Só pra explicar,
Naquela noite, era para ela estar sim trabalhando. Ela trabalhava uma noite sim também e uma noite não. E naquela noite, era para ela estar trabalhando. Porém, deu um probleminha lá no lugar onde ela trabalhava e acabou ficando sem força. E naquele dia, teria que ficar em manutenção a noite inteira. Por isso que ela voltou embora. Enquanto eu estava lá, eu comecei a chorar. Chorar de medo. Chorar de arrependimento, medo porque eu não sabia o que ia acontecer, arrependimento por não ter ouvido aquela mulher. Eu não podia ligar para os meus pais, porque se meus pais soubessem de uma situação daquela, eles me matariam. Então liguei para uma amiga, contei o que estava acontecendo e ela falou: amiga, desce daí, enfrenta a mulher e vai embora, conta o que aconteceu. Só que eu tava com muito medo, eu tava dentro da casa da pessoa. E se aquela mulher fizesse alguma coisa comigo ali dentro? Então passei a noite inteira ali mesmo. No dia seguinte eu acordei assim, né, porque eu nem dormi, eu dei uma cochiladinha, acordei morrendo de fome, a rinite muito atacada, meu celular acabando bateria. Nossa, eu só queria ir embora dali, eu só queria... Até que as horas passaram e bem de tardezinha a mulher dele saiu e ele me tirou de lá de cima. Eu desci e já fui direto lá pra fora e fui embora de a pé mesmo. Ele tava tentando conversar comigo, espero, preciso conversar, cara, eu só queria ir embora. Como eu tava sem bateria, nem Uber deu pra eu pedir. Então eu fui indo embora de a pé até que eu achei um ponto de ônibus. Ali eu parei, peguei o ônibus e fui embora pra minha casa. Eu fiquei durante vários dias com uma sensação tão ruim, sabe? Mas assim, tão ruim. Me sentindo um lixo. Como que eu permiti uma pessoa me enganar, num ponto desse? Ele ficou no meu pé ainda durante meses e meses. Eu precisei até abrir uma medida protetiva contra ele, porque só assim para ele me deixar em paz. Pelo menos me serviu de experiência. Hoje, quando eu conheço alguém ou quando eu vou sair com alguém, eu puxo literalmente tudo da pessoa para eu ter certeza se tá tudo bem. Essa história também não é minha, e sim de uma seguidora que mandou pra mim lá no app vizinho. Aproveita e vem me acompanhar lá também. Eu vou amar ter você comigo lá todo dia. Tchau! Eu tenho certeza que você deve ter ficado indignado com esse tema, mas calma lá que eu posso explicar. Poucas pessoas sabem sobre isso, mas as poucas que sabem acham isso um absurdo, e pra gente isso é tão normal que a gente já tá até acostumado. Vamos lá. Eu e a minha amiga, a gente tem amizade desde os 7 anos de idade. A gente se conheceu na escola, muito pequenininha, e desde então a gente cresceu juntas. Eu tô com ela pra tudo e vice-versa. Quando a gente era mais nova, a gente sempre pegava os mesmos meninos. E a gente nunca teve problema com isso, os nossos gostos sempre foram muito parecidos. E também nunca tivemos ciúmes. Então a gente foi crescendo, até que eu conheci um rapaz e comecei a namorar com esse rapaz. Só que acabou não dando certo e eu terminei esse namoro com ele. Então, alguns meses depois, essa minha amiga também começou a namorar com ele. Só que o namoro deles também não deu certo e eles acabou terminando. Então, com o passar do tempo, ela achou uma pessoa que ela realmente começou a gostar dessa pessoa. Então ela namorou com essa pessoa e se casou com essa pessoa. Então, depois de 1 ano que ela estava casada com esse marido dela, ela chegou em mim e disse: ai, amiga, não sei o que tá acontecendo, mas eu acho que eu tô enjoando de fulano. Fulano, que no caso é o marido dela. Só que ela disse que ela não sabia o que fazer, porque largar não era uma opção, ela não queria largar dele. Afinal, eles tinham uma vida muito boa juntos, eles se davam muito bem. Foi quando ela virou pra mim e disse que estava pensando em apimentar a relação. Parte 3. Então ali eu fui e perguntei por que, né, que ele tava me perguntando aquilo. Nisso, o amigo do meu pai virou pra mim e falou assim pra mim: então, na verdade, ela é uma garota de programa. E disse que aquela moça trabalhava numa casa ali na cidade mesmo e que, inclusive, essa casa era muito famosa. Essa casa de massagem era uma das casas mais famosas ali da nossa cidade. Então, ali na hora, eu já falei pra ele: não, mas você tem que contar pro meu pai não pode ficar assim, porque ela tá mentindo pro meu pai.
Então, um amigo dele virou pra mim e falou: tudo bem, só que eu tô com medo de contar pro teu pai hoje. Ele já tinha bebido um pouco. E seu pai não acreditar em mim e a gente acabar brigando. Então, eu falei pra ele assim: vamos deixar combinado assim. Amanhã de manhã, você vai em casa. Eu vou estar lá em casa com meu pai. Você vai lá em casa e eu vou te ajudar a contar pro meu pai. Então, ali voltamos pro churrasco pra poder aproveitar o churrasco. Só que quem disse que eu consegui ficar de boa? Gente, me deu uma crise de ansiedade, eu queria que chegasse logo o dia seguinte para eu contar pro meu pai, porque eu odeio essa sensação de mentir pro meu pai, sabe? Eu não gosto disso. Então ali eu precisei ir embora, meu pai ficou no churrasco com ela e eu fui embora com as meninas. Então no dia seguinte, como combinado, o amigo do meu pai, ele foi lá em casa de manhã pra gente poder conversar com meu pai. Então assim que ele chegou, chamei meu pai pra sala. Falei: olha, a gente precisa te contar uma coisa, só que você precisa ser muito maduro pra você poder entender o que tá acontecendo. E falei pra ele que juntos a gente ia descobrir toda a verdade. Então ali o amigo do meu pai começou a contar que há 6 meses atrás, ele e mais 2 amigos dele também, que inclusive também é amigo do meu pai, foram conhecer essa casa de massagem e lá tinha essa moça. E esse amigo do meu pai, ele contratou o serviço dela no dia e acabou dormindo, né, com ela naquele dia. Então ele disse que não tinha contado no churrasco porque ele ficou com muito medo da reação do meu pai, como meu pai já tinha bebido um pouco, ele ficou com bastante medo, por isso que ele preferiu estar contando nesse dia. Nisso, o meu pai começou a lembrar do pessoal chamando ele de chifrudo na festa. E aí ele começou a ligar um ponto no outro. Aí eu tive a ideia da gente ligar na casa onde ela trabalhava e tentar descobrir se realmente ela tava lá ainda, porque vai que essa moça saiu de lá e não tava mais lá. Então tivemos a ideia. Na hora o meu pai topou. Em momento algum ele desacreditou da gente, viu? Em momento algum. Na hora ele topou, então a gente pegou o número dessa casa de massagem e meu pai ligou lá. Então ele ligou, mudou a voz e disse que era um empresário de São Paulo que estava a trabalho na cidade e que ele queria relaxar um pouco e que tinham indicado essa casa para ele. Então a moça respondeu dizendo que era a melhor casa da cidade, que por isso que tinham indicado aquela casa para ele e tal. O dia que uma colega de trabalho foi embora mais cedo porque estava doente, mas na verdade ela foi se encontrar com o meu namorado. Quando a gente começou a namorar, obviamente que o início era tudo incrível, mas ele sempre foi aquele tipo de homem que sempre fez eu me sentir insegura. Na verdade, ele sempre mostrou quem ele era. Ele sempre reagia a foto de outras mulheres e toda vez eu sempre perdoava. Até que um dia, uma menina que já tinha ficado com ele começou a trabalhar lá na loja. E quando ela começou a trabalhar lá, eu já sabia que eles haviam ficado. Tanto que depois de inúmeras desconfianças, eu passei a ter a senha do Instagram dele. E em relação à menina lá no trabalho, eu sempre tratei ela bem. A gente tinha até uma certa amizade por conta do trabalho. Afinal, a gente tinha que se respeitar, não tinha o que fazer. Até que um dia, uma outra pessoa que também trabalha comigo acabou vendo no celular dessa menina conversas recentes entre ela e o meu boy. Então ela veio e acabou me contando tudo. Mas até então tinha ficado dito pelo não dito. Porque essa moça, ela só me contou, ela não chegou a me provar nada. E obviamente que eu perguntava isso pra ele e ele negava até a morte. Acabou que nessa confusão inteira, toda a loja ficou sabendo. Inclusive o meu chefe. Então, para poder resolver isso logo e descobrir se tinha alguma coisa entre os dois, eu gravei uma trend com meu namorado aqui no TikTok, salvei e postei no status do WhatsApp. Mas eu coloquei somente para essa menina ver. Então, no dia seguinte, o meu namorado me mandou a gravação de tela dizendo que já havia me falado que não gostava que eu ficasse postando esses vídeos com ele. Ou seja, bingo, matei a charada. Ou seja, sim, eles estavam conversando. Então eu acabei deixando isso pra lá de novo, até que se passou um tempinho e um certo dia essa menina passou mal na... Como diz aquele ditado, quem procura acha, eu procurei.
Eu tava no trabalho esses tempos atrás e chegou uma funcionária dizendo que achou um aplicativo para poder rastrear celular, um aplicativo muito bom. E que nesse aplicativo dava para ver tudo, inclusive aonde a pessoa tava, se a pessoa estivesse conversando com outra pessoa naquele momento, você via tudo. E como essa funcionária estava desconfiada da mulher dela, ela resolveu baixar esse aplicativo. Então todo mundo da loja também pediu o aplicativo, falou que queria, tal. Eu disse que não queria, afinal eu estava super bem com meu marido, eu era recém-casada e realmente eu não tinha mesmo desconfiança alguma com o meu marido. Beleza. Até que passou uns dias, eu tava em casa sem fazer nada e eu não sei por que eu resolvi baixar o bendito do aplicativo. Então no dia seguinte eu cheguei na loja, pedi para as meninas me ensinarem como fazia, as meninas me ensinaram e eu baixei. Só que eu só ia conseguir ver alguma coisa na hora do meu almoço. Ou seja, eu passei aquela manhã inteira mega ansiosa e ao mesmo tempo com medo de procurar e achar. Então chegou a hora do meu almoço, fui sentar para almoçar e fui mexer no aplicativo. A primeira coisa que eu fiz foi entrar no WhatsApp. Logo de cara, fucei, assim, não achei nada. Então eu mexi nos outros aplicativos dele, mas também não achei nada. Então eu saí do aplicativo, fui comer. Comi, depois eu fiquei mó tempo batendo mó papo com as meninas, conversando, tal. Até que eu resolvi entrar novamente antes de voltar pro trabalho. E naquele exato momento que eu entrei, tinha uma conversa do meu marido com a minha mãe. Então ali eu fiquei acompanhando a conversa. E na conversa o meu marido falava assim pra minha mãe: eu não posso mais esconder nada da sua filha. Eu não gosto de esconder as coisas dela. Meu marido disse também que não estava mais aguentando, ele não estava nem conseguindo mais dormir, porque ele não estava aguentando mais essa situação. E minha mãe respondeu para ele ficar tranquilo, que ela ia arrumar logo essa situação. Menina do céu, eu fiquei maluca. Quase que me deu um negócio, um troço no coração de tanta curiosidade. Só que eu não podia falar nada pro meu marido, porque ele não sabia que o celular dele estava rastreado. Então eu tinha que esperar ele vir me contar. Então voltei pro trabalho e naquela tarde eu trabalhei assim a tarde inteira péssima, gente. Eu não conseguia focar em nada. Eu só queria chegar na minha casa para ver se meu marido iria me contar alguma coisa. O dia que eu sentei no vaso para fazer xixi e senti uma língua na minha periquita. Eu passei por uma situação esses dias e eu acho que nem terapia vai curar a minha mente, nunca mais. Se você tem fobia de cobra, por favor, não ouça essa história. Eu comecei a namorar faz 6 meses e eu ainda não conhecia os avós do meu boy. Eles moram no sítio em outra cidade. Então a gente marcou de ir para casa dos avós dele no final de semana junto com os pais dele, a família dele. Eu sempre tive muito medo de sítio, mas mesmo assim eu fui porque eu queria muito conhecer os avós dele. Então assim, ir para o sítio foi uma decisão muito difícil para mim, porque realmente eu sou muito medrosa. Então fomos para o sítio, tudo estava indo muito bem. Até que um dia a gente resolveu ir caminhar pelo sítio. Foi todo mundo. E na volta para casa eu não estava aguentando de vontade de fazer xixi. Então voltei para casa correndo e fui pro banheiro. E eu tenho mania de dar descarga toda vez antes de sentar no vaso. Mas dessa vez eu estava tão apertada que eu não fiz isso. E enquanto eu estava fazendo xixi, eu senti por 2 vezes algo encostando na minha periquita. Mas acabei que não dei moral. Até que na 3ª vez eu senti aquele contato um pouco mais forte. Então terminei, me limpei e levantei. Quando eu fui levantar os meus shorts, eu olhei pro vaso para dar descarga e ali eu me deparei com a pior imagem de toda a minha vida. Tinha uma cobra dentro daquele vaso. Só deu tempo de gritar e depois eu apaguei. Eu desmaiei. Então meu namorado ouviu eu gritando e começou a bater na porta do banheiro me chamando. Mas eu não respondia, então ele viu que tinha alguma coisa de errado, ele estourou a porta e acabou entrando no banheiro. E quando eles abriram a porta eu tava lá, esticada no chão.
Eles tentaram me acordar, ficaram ali me chamando, mas sem sucesso. Não deu certo porque eu não acordava. Então eles correram comigo pro hospital e depois de alguns minutos que eu cheguei lá no hospital, eu comecei a voltar. Só que até aí ninguém sabia de nada, porque a cobra simplesmente sumiu. Então quando eu acordei, eu contei pro meu namorado o que tinha acontecido. Na mesma hora ele ligou pro avô dele, o avô dele foi até o banheiro, tipo, mexeu, fez um monte de coisa, mas não achou a cobra. Então, óbvio que depois daquele dia, eu saí do hospital e já voltei direto pra minha casa. Beleza. O dia que o boy me chamou pra ir pra casa dele, porém eu precisei ficar a noite inteira escondida em cima da casa. Eu tenho a impressão de que essas coisas só acontecem comigo. Bom, vamos lá. Eu trabalhava numa loja onde tinha vários seguranças. Até que um certo dia começou um moço novo a trabalhar lá. Também na área da segurança. Com o passar do tempo, a gente acabou fazendo amizade, até que um dia ele pediu meu número e eu passei. Esse cara me mandava mensagem o dia inteiro. Até que conversa vai, conversa vem, ele me chamou para sair e eu aceitei. Até aí tudo bem. Bom, lá na loja, pelo menos uma vez por semana, a gente tinha que entrar mais cedo para limpar o nosso setor. E foi isso que aconteceu. Eu entrei mais cedo na loja para limpar o meu setor. Enquanto eu estava lá limpando, uma vendedora veio falar comigo. Essa vendedora também tinha entrado mais cedo para limpar o setor dela. Ela veio falar comigo, ela falou, viu, eu queria te fazer uma pergunta, mas eu tô muito sem graça. Falei para ela que ela poderia fazer, não imaginava o que era. Então ela foi e me perguntou, ela falou assim, bom, tá saindo uns boatos aí que você tá saindo com fulano, mas ele não é casado? Na hora, né, tipo, olhei pra ela, falei, bom, que eu saiba, ele não é casado, porque ele não dá nem indícios de que ele é casado, ele me responde a todo momento, eu mando mensagem pra ele toda hora, qualquer hora que eu ligar ele vai me atender e a gente sempre se vê em qualquer horário que eu falar pra ele, a gente sempre se vê. Eu acredito que ele não seja, mas por quê? Então ela disse que conhecia a mulher dele e que ela pensou que eles ainda estavam casados. Eu disse pra ela que talvez não, que eles já estivessem separados. Ela concordou e foi pro setor dela. Depois ela voltou e disse que só tava me alertando porque eu era uma pessoa muito boa. Boa e tonta, né? Mas confesso que eu fiquei bem encanada com aquilo. E sei lá, tipo, eu fui tentar procurar alguma coisa, ver se eu achava qualquer coisinha assim, sabe? Entrei no Facebook dele, porém o Facebook dele era um Facebook muito antigo, nem tinha postagens direito. Ele não tinha, o app vizinho também, ele não tinha. Então pensei comigo, bom, eu acho que não, porque, tipo, a gente sempre se fala normal, não é possível que esse homem é casado. Até que a espertona resolveu perguntar diretamente pra ele. Eu fui e perguntei, falei, eu quero que você seja sincero comigo. Você é casado? Ele olhou pra mim e disse pra mim que não, que ele era casado, mas que ele tinha separado recentemente. E que pra me provar que ele não era casado, que ele ia me chamar pra ir pra casa dele no final de semana, comer uma pizza, beber um vinho. Então marcamos num sábado. O sábado chegou, ele me buscou na minha casa e fomos para casa dele. No caminho, os vidros todos do carro fechados, sabe, bem escuro, mas eu achei o dia que eu descobri o meu próprio chifre através de uma calcinha minha. Não tem jeito não, a mulher quando ela quer, ela descobre, não tem jeito. Eu namorava há um tempo já com esse meu namorado e a nossa relação sempre foi uma relação muito boa, tranquila, uma relação assim bem gostosa. E eu também sempre tive uma relação muito boa e saudável com a minha cunhada, no caso a irmã dele. Eu nunca fui assim muito ciumenta, muito doida assim, sabe, para essas coisas. Como eu falei, como a gente tinha essa relação boa, essa relação gostosa, eu tinha bastante confiança nele, sabe? Enfim, eu tenho um vício de comprar calcinha. Só que assim, é vício mesmo. Eu amo comprar calcinha. E eu sou daquele tipo de pessoa que eu sei tudo que eu tenho. Eu sei, se for meu, eu sei que é meu. Eu sou extremamente cuidadosa com as minhas coisas. Então, se for meu, pode ter certeza que eu vou saber que é meu. E como eu sempre ficava muito na casa do meu namorado, então eu comprei algumas calcinhas e deixei lá na casa dele pra quando eu for lá, tiver pra mim usar. Até que um certo dia a gente ia sair pra um rolê, então eu fui pra casa do meu namorado me arrumar lá, porque eu gostava de sempre me arrumar com a minha cunhada. Então nesse mesmo dia eu fui pra casa dele,
tava lá me arrumando com a minha cunhada, chegou uma amiga da minha cunhada para também se arrumar com a gente. Então a gente tava lá se arrumando, nisso a amiga da minha cunhada tirou a calça, tirou os shorts para poder pôr a calça. No que ela tirou os shorts para pôr a calça, eu olhei para ela e vi a minha calcinha nela. Só que, tipo assim, eu parei, fiquei olhando, só que antes de perguntar alguma coisa, eu fui até o guarda-roupa do meu namorado pra procurar, pra ver se, né, não era parecida. Então eu fui até o guarda-roupa do meu namorado, chegando lá, a minha calcinha não estava lá. Então voltei pro quarto da minha cunhada e também fui procurar a calcinha no guarda-roupa da minha cunhada. Chegando lá também não encontrei nada. Ali eu já tava... E eu sou assim, quando eu tô nervosa, se eu tô com raiva, eu falo na hora, eu não espero nada esfriar, eu faço tudo na raiva mesmo. Então eu olhei pra ela e perguntei pra ela o que ela estava fazendo com a minha calcinha. Na hora que eu perguntei isso, ela não teve uma reação muito normal, sabe? Então ela me respondeu que ela não sabia que a calcinha era minha. E aí eu fui e perguntei na onde que ela tinha pegado, como que ela tinha conseguido pegar aquela calcinha. Só que a menina começou meio que gaguejar. E aí a minha cunhada foi e viu que ela tava gaguejando, entrou no meio e se justificou por ela. Ela falou, semana passada ela veio dormir aqui em casa e aí ela tomou banho e eu fui lá e peguei uma calcinha sua e dei pra ela usar. Então eu falei pra ela que nas minhas coisas não era pra ela mexer sem permissão. E perguntei pra minha cunhada por que ela não tinha emprestado então uma calcinha dela, em vez de pegar a minha calcinha. Nisso a minha cunhada ficou muito brava comigo, começou a gritar comigo dizendo que eu era insuportável. Parte 2 e final. Como eu citei, a gente estava no lugar onde já tinha mais pessoas. Então, por conta disso, a gente se sentiu mais à vontade e mais confiante. Então, o carinha que tinha pego os nossos celulares, ele veio na nossa direção, enquanto o outro ficou esperando lá em cima na moto. Assim que esse cara chegou perto da gente, ele olhou pra mim e disse: olha, eu vou ser muito sincero, eu gostei muito de você e eu queria muito te conhecer melhor. Se você aceitar, eu devolvo o seu celular e aí a gente começa a se conhecer melhor. O que você acha? A minha irmã, sem pensar, olhou pra ele na hora e disse: claro que ela aceita. Cara, eu só consegui permanecer muda e calada. Eu não tinha reação pra, nada. Então ele foi, devolveu meu celular, devolveu o celular da minha irmã e salvou o meu número. Gente, ele até ligou na minha frente pra ver se eu tinha passado o número correto pra ele. Então, depois de tudo isso, ele pegou, foi embora, montou na moto e ali eles sumiram. Então, no desespero, nós ligamos pro meu pai buscou a gente e fomos embora. Naquele mesmo dia, um pouco mais tarde, aquele moço foi e me mandou mensagem pedindo desculpas, dizendo que ele tinha se arrependido muito porque ele tinha gostado muito de mim e pediu que eu não fizesse nada, que ele tinha se arrependido e que ele prometia que jamais ele ia fazer isso novamente. No começo, eu respondia, só o básico, com medo, porque eu tinha medo de não responder e, sei lá, esse cara fazer alguma coisa. Então, no começo, eu respondia só o básico, eu evitava falar muito. Porém, os dias foram passando e esse cara, ele não parava de mandar mensagem. Então, o que aconteceu? Eu comecei a me envolver na conversa dele e comecei a conversar com ele. E depois daquilo, eu percebi que eu estava começando a gostar dele. Porque eu gostava muito dos assuntos dele, dos papos dele, das ideias dele. E adivinhem? Sim, gente. Hoje eu namoro com esse homem. Mas eu prometo que ele mudou. Hoje ele tem uma barbearia, virou um ótimo trabalhador. E meu pai até hoje, ele não consegue se conformar e nem aceitar esse namoro. Ele fala que não entra na cabeça dele. Desculpa, pai. Eu juro que eu te amo. Essa história também não é minha, e sim de uma seguidora que mandou pra mim lá no app vizinho. Aproveita e vem me acompanhar lá também. Eu vou amar ter você comigo lá todo dia. Tchau! Parte 3 e final. Então, meu marido chegou e perguntou o que estava acontecendo, por que a Nenê estava ali comigo. Então, eu pedi para que ele lesse a carta que estava em cima da mesa. E assim ele leu. Assim que ele terminou de ler aquela carta, ele sentou no chão e ele chorava muito. Muito, mas assim, muito mesmo. Pra falar a verdade, eu acho que eu nunca tinha visto meu marido chorar daquela forma. Então, de joelhos, ele começou a me pedir perdão. E, na verdade, ele começou a implorar por perdão, e eu disse pra ele que eu perdoaria, porém que ele honrasse o papel de pai e que ele assumisse a filha dele. E então, assim ele fez. Nós passamos por todo um processo, passamos por busca da mãe que nós não achamos,
Eu entrei com o pedido de adoção, eu mostrei a carta que ela deixou como prova, pois na carta ela falava que a única pessoa que ela queria que cuidasse realmente daquela criança seria eu. E no fim, graças a Deus, as coisas acabaram tudo dando certo. Ele tá sendo um ótimo pai, um homem muito presente, tá até me surpreendendo, mas infelizmente, como marido, ele foi um desastre. Ou seja, um pequeno momento de prazer mudou a vida dele por completo. E hoje a única coisa que eu quero dele é distância. Essa história não é minha, e sim de uma seguidora que mandou pra mim lá no app vizinho. Sabe aquele rosinha lá? Aproveita e vem me acompanhar lá também. Você já sabe, né? Eu vou amar ter você comigo lá todo dia. Tchau! Parte 2. Então ele me chamou pra jantar ou pra almoçar e eu disse que eu ia pensar. Só que nesse tempo que eu fiquei de pensar, eu fui fuçar todas as redes sociais dele, né? Tentava, porque a gente nunca sabe quem é quem. Mas eu fui pelo menos tentar descobrir quem era ele. E aí depois de acho que uns 3 dias, que eu já tinha visto bastante coisa que tinha me agradado, eu mandei mensagem pra ele e falei que sim, que eu aceitava sair com ele. Depois desse dia a gente não parou mais de conversar. Só que assim, eu sempre pedia pra ele me passar o Pix e toda vez ele desconversava. Beleza. Passou-se uns dias e chegou o dia do nosso encontro. Eu escolhi um restaurante bem movimentado e bem conhecido aqui na cidade, na minha cidade mesmo, pra gente poder ir. Afinal, eu não conhecia ele, eu tava saindo com um estranho, então tinha que ser num lugar bem movimentado. Assim que a gente chegou, que ele foi me buscar, ele já me buscou com um buquê de flores, a coisa mais linda. Então entramos, sentamos, ali nós começamos a conversar, foi tudo muito lindo. Sabe assim, a conversa, o papo fluiu perfeitamente. Em momento algum nós ficamos sem assunto, sabe? Sem papo. Foi assim, gente, foi incrível, incrível mesmo. Nisso, no meio da conversa, na verdade no meio já da janta, ele perguntou se ele poderia me dar um presente. E eu perguntei que presente. Aí ele pegou e falou assim, eu queria muito que você aceitasse. Falei, não dá pra mim saber, eu não sei o que é, mas fala o que é. Nisso ele foi e falou, sabe os 2.000 que tá na sua conta? Eu gostaria de te dar de presente em agradecimento por eu ter te conhecido, porque você é uma pessoa muito incrível. Eu fiquei muito sem graça, eu não sabia onde enfiar minha cara na hora, porque, gente, 2.000 reais, tá? Não é 200 reais não, não é 2 reais não, é 2.000. E tipo assim, eu nunca ganhei nada de ninguém, então é muito estranho, sabe? Nisso eu falei pra ele que eu não poderia aceitar de jeito nenhum, que era muito dinheiro. Então ele insistiu, ele falou, por favor, eu quero muito que você aceite. Por favor, e de tanto ele insistir, acabei aceitando. Não foi tão difícil assim aceitar esse presente, sabe? Mas enfim, depois dali nós fomos embora. E depois de tudo isso nós nos tornamos ficantes. Depois de um tempo ele me pediu em namoro. E depois de um tempo ele me pediu em casamento. E hoje faz 1 ano que nós estamos casados. Sim, eu me sinto muito privilegiada. Eu acredito que Deus foi assim incrivelmente bom comigo. Porque ele é uma pessoa incrível. Ele é um companheiro que eu realmente precisava. Essa história não é minha, e sim de uma seguidora que mandou pra mim lá na app vizinho. Aquele rosinha, sabe? Aproveita e vem me acompanhar lá também. Eu vou amar ter você comigo lá todo dia. Tchau! Parte 2 e final. Então eu fui e gravei um áudio pra ele e falei pra ele, mas eu não tô sabendo de nada. Eu simplesmente brinquei com você como eu sempre fiz, porém dessa vez você saiu se entregando sozinho. Aí eu falei pra ele, mas agora você vai segurar o seu BO e você vai contar ainda hoje isso pro meu irmão. Então naquele dia mesmo, ele foi lá em casa, sentou lá na sala e contou pro meu irmão e pros meus pais o que tinha acontecido. Ele chorou bastante, ele disse que realmente ele tinha assim se arrependido muito, muito mesmo, porém o meu irmão não quis conversa. Ele se levantou, simplesmente foi pro quarto dele sem abrir a boca pra falar um A. E eu creio que o amigo dele chegou a avisar a namorada do que tinha acontecido, porque aquela menina simplesmente sumiu do mapa. Ela não responde meu irmão, no caso ela não respondia o meu irmão. O meu irmão foi várias vezes na casa dela, atrás dela, ela nunca tava, sempre tinha acabado de sair.
Até que meu irmão, cansou de ficar indo atrás dela e acabou desencanando dela de vez. E depois de um tempo, o meu irmão e o melhor amigo dele acabou fazendo as pazes. Bom, pelo menos por enquanto até aqui tá tudo bem entre os dois. Essa história também não é minha, e sim de uma seguidora que mandou pra mim lá no app vizinho. É aquele rosinha lá, sabe? Aproveita e vem me acompanhar lá também. Você já sabe, né? Eu vou amar ter você comigo lá todo dia. Tchau! Parte 3. Então, assim que ele entrou na sala, ele já olhou pro sofá e ele já viu o perfume e a carta em cima do sofá. Assim que ele entrou, ele nem conseguiu disfarçar. A hora que ele viu, ele nem conseguiu disfarçar a cara de otário dele. Ele ficou bem sem reação. Eu percebi que ele não sabia o que fazer. Então eu fui e perguntei pra ele pra quem que era aquele presente. Porém, aquele idiota começou a dar risada. Eu acho que ele ficou nervoso. Ele começou a rir, a rir, a rir. Então eu fui e perguntei pra ele por que ele tava rindo. O que tanto tinha graça? E perguntei novamente pra quem que era. Ele virou pra mim e disse que não sabia de quem que era aquilo, que ele nem sabia do que eu estava falando. Então eu fui e perguntei mais uma vez. Porém, ele negou até o fim. Ele negou tudo até a morte. A gente quebrou o pau, só que chegou numa hora que eu cansei. Eu vi que não ia dar em nada, eu vi que ele não ia falar nada. Cansei, fui tomar um banho e fui dormir. Tranquei a porta do quarto e naquele dia eu dormi sozinha. Então eu tava lá no quarto deitada e resolvi entrar em todas as redes sociais dele pra ver se eu achava alguma coisa. Comecei a procurar curtidas, comentários, tudo que vocês imaginam que pudesse me dar uma pista, eu comecei a procurar. Até que eu achei uma moça no Facebook dele que curtia, dava amei em literalmente tudo que ele postava. Às vezes não tinha nada a ver e ela tava lá curtindo. O que eu fiz? Entrei no Facebook dessa moça. E assim que eu entrei no Facebook dessa moça, eu comecei a procurar fotos, comentários, procurar. Fui até lá embaixo, fotos antigas, até que eu achei uma reação dele numa foto dessa moça. Ele deu amei na foto dessa moça. Então, o que eu fiz? Eu fui e mandei uma solicitação de amizade pra ela. O que ela fez? Em vez dela me aceitar, ela me bloqueou. Ou seja, ela já deu a resposta que eu estava procurando. No dia seguinte, levantei, fui pro sofá, acordei ele e falei, viu? Eu já sei quem é a sua amante. Não precisa me esconder mais. Então, naquele dia mesmo, eu já arrumei as minhas malas e fui embora pra casa da minha mãe. Me separei dele. Um tempo depois, a gente vendeu tudo que a gente tinha, dividimos. E o que aconteceu? Hoje, eles estão casados e já têm até filhos. A única resposta que eu queria, não nesse momento porque hoje já passou, mas na época a única resposta que eu queria era, por quê? Se não me amava, por que ficou comigo? Essa história também não é minha, e sim de uma seguidora que mandou pra mim lá no app vizinho. Aproveita e vem me acompanhar lá também, eu vou amar ter você comigo lá todo dia. Tchau! O dia que meu namorado foi pro motel com outra menina e quem atendeu ele na recepção foi eu. Eu tenho uma amiga e essa amiga, às vezes quando precisa, ela faz bico no motel do tio dela. E detalhe, essa minha amiga e meu namorado, eles nunca se deram bem, na verdade mais por parte dela. Ela sempre disse que não dava, mas ela não ia com a cara dele. No começo eu achei que era também ciúmes da parte dela comigo. Mas eu acho que não, eu acho que ela tava certa na intuição dela. Enfim, um certo final de semana, meu namorado me liga e diz que não ia dar para ir para minha casa naquele dia, pois ele ia fazer um bico de segurança junto com um amigo dele. O amigo dele tinha ligado para ele de última hora, porque a pessoa tinha faltado, e perguntou se meu namorado podia ir lá no lugar dessa pessoa. E meu namorado disse que aceitou. Tudo bem, até aí tudo certo. Falei para ele, até melhor, eu vou aproveitar também para descansar. Beleza. 1h da manhã, meu celular toca. Quem que é? Essa minha amiga. Assim que eu atendi, ela já logo falou, amiga, sinto muito, mas tenho uma péssima notícia para te dar. Na hora eu pensei que alguém tinha morrido, pela forma que ela falou. Entrei em pânico e falei para ela, vai minha filha, fala o que tá acontecendo, pelo amor de Deus. Ela respondeu, calma, muita calma, mas seu namorado acabou de dar entrada no motel com outra menina. Fala pra mim, como que fica calma? Como? Não tem como ficar calma. Então ela virou pra mim e disse que poderia me ajudar, que tinha um plano.
Porém, eu teria que prometer pra ela que eu nunca mais nem sequer falaria com esse meu ex. Óbvio que eu aceitei, né? Então ela começou a falar, ela falou, vem aqui pro motel e fica aqui comigo na cozinha. A hora que der o tempo dele, que ele for passar na janelinha pra poder pagar, quem vai estar na recepção e quem vai abrir a janelinha vai ser você. Fala pra mim, quem que consegue? Como que faz isso e se mantém plena assim? Mas como eu não tinha outra opção, me arrumei, levantei, me arrumei e parti o motel. Chegando lá, eu entrei pela porta do fundo, ela falou pra eu ficar na cozinha esperando ela. E quando vinha carro, ela ia e atendia. Até que chegou o momento de quem pagar? De quem? Gente, mas eu confesso pra vocês que foi muito difícil. Muito difícil eu ali naquela cozinha sabendo que ele tava em outro quarto com outra pessoa. De coração, é uma dor insuportável. Então lá veio ele, parou o carro e esperou. Assim que eu abri a janelinha, olhei pra ele no fundo dos olhos dele e falei, o seu é tanto, como vai ser a sua forma de pagamento? O corpo daquele homem deu print, ele não respirava. O dia que uma cliente me pagou com o próprio cartão de crédito do meu marido. Há um tempo atrás, eu passei por uma situação na minha loja que de coração eu não desejo pra ninguém. Eu era casada há 7 anos e o meu casamento, assim como todos os casamentos, tinha sim problemas, tinha brigas, tinha desentendimentos, porém respeito é uma coisa que eu nunca deixei que faltasse, pelo menos da minha parte. Até que um certo dia entrou uma moça lá na loja e perguntou pela gerente ou pela dona. Então as meninas falaram que não tinha gerente, mas que a dona estava presente. Então ela pediu para que me chamassem. As meninas foram, me chamaram, eu me apresentei. Então ela virou para mim e disse que exigia ser atendida por mim. Tudo ok, eu fazia maior questão de atender os meus clientes. Então eu fui e comecei a ajudar ela a separar as peças que ela queria para provar. Só que ela pegou muita roupa, muita roupa. Eu confesso que eu fiquei até meio assim desconfiada, porque é estranho quando a pessoa pega muita roupa de uma vez só, né? Ela pegou todas as peças e foi pro provador. Ali ela provou tudo, assim que ela terminou de provar, ela virou pra mim e disse que iria levar todas as peças. Então falei pra ela que ela poderia ir até o caixa, que a mocinha ia finalizar a compra pra ela. Então aquela moça virou pra mim e disse que não, que ela gostaria que eu mesma finalizasse a compra. Tudo bem, falei pra ela, então vamos até lá o caixa. Enquanto eu estava, a hora que eu cheguei no caixa, eu fui fazer o cadastro dela pra loja. Enquanto eu estava fazendo o cadastro dela, as meninas estavam arrumando as coisas dela, tudo dentro da sacola. Enquanto eu tava ali fazendo o cadastro, eu vi que ela começou a fazer muitas perguntas pra mim. Perguntou se eu era casada, perguntou quanto tempo eu estava ali com aquela loja, perguntou se eu tinha filhos ou se eu tinha vontade de ter filhos. E eu estranhei aquele monte de perguntas, porque eu vi que não estava normal, não era só uma conversa aleatória. Então, como eu não gostei da postura daquela moça de perguntar muito aquilo, eu evitava responder o que ela queria. Eu meio que rodeava, respondia alguma coisinha, mas nunca respondia especificamente o que ela queria. Enfim, eu fui e perguntei pra ela. Eu perguntei pra ela se era débito ou crédito. Ela me disse que era crédito. Pegou o cartão e deu o cartão na minha mão. Então eu falei pra ela que não precisava, que era só ela inserir na maquininha que estava na frente dela. Ela virou pra mim e disse, eu prefiro que você coloque. Tudo bem. Peguei o cartão na mão. A hora que eu peguei o cartão na mão, que eu olhei assim, eu falei, nossa, é bem igual o cartão do meu marido. Pensei comigo. Tá. Eu fui ler o nome que estava no cartão. A hora que eu virei, que eu li o nome, era o cartão do meu marido. Então ali eu comecei a tremer, porque na hora, na verdade, a primeira coisa que passou pela minha cabeça foi, será que é roubado? Então eu fui e perguntei, moça, da onde que você conseguiu esse cartão? Ela virou pra mim com a maior ironia e respondeu, calma, não foi roubado, é isso mesmo que você tá pensando, foi o seu próprio marido. Foi seu marido que me deu. Quer ver? Nisso ela foi e falou a senha do cartão do meu marido. Gente, eu tava em pé.
Ali mesmo eu caí dura no chão. As minhas pernas começaram a formigar, elas formigavam. Eu senti uma sensação que eu nunca tinha sentido na minha vida. Na verdade, eu tava até com medo porque eu não sabia se tava me dando alguma coisa, se tava acontecendo alguma coisa comigo. Aqui, ó, tampou. Eu não conseguia respirar pela boca. Cara, foi assim, horrível, horrível. Então, assim que eu caí no chão, as minhas meninas já vieram, começaram a me abanar, me deram água pra ver se eu voltava, porque, né, eu tava branca. Enquanto as meninas estavam me acalmando, uma das minhas funcionárias foi e tentou tirar aquela moça de dentro da loja. Pediu para que ela se retirasse. Só que, na verdade, as meninas já tinham chamado segurança. Mas ela disse que ela não iria sair de dentro da loja porque antes ela tinha umas verdades para falar na minha cara. Então, ali... Bom, eu tenho uma história, vamos dizer que bem interessante, assim, de vida, sabe? A história da minha vida. E hoje eu resolvi compartilhar com vocês. Desde que eu me conheço por gente, a minha mãe sempre disse que o meu pai, ele havia morrido num acidente. Então eu nunca conheci o meu pai. E quem sempre fez o papel de pai comigo foi o meu tio. Ele é marido da irmã da minha mãe. E eu sempre perguntava pra minha mãe se ela não tinha fotos do meu pai pra eu ver. Eu sempre tive muita curiosidade. E ela disse que não tinha nenhuma foto. Ela sempre falava o básico do básico. Ela nunca respondia tudo que eu perguntava. Enfim, há 2 anos, a minha mãe, infelizmente, faleceu de câncer. E antes dela falecer, ela entregou uma carta para amiga dela e pediu para amiga dela que só me entregasse quando ela realmente morresse. E assim foi. Minha mãe faleceu, a gente fez o enterro e no dia seguinte do enterro, essa amiga da minha mãe veio e me entregou essa carta. E assim que ela me entregou a carta, ela me explicou que a minha mãe tinha pedido para me entregar somente quando ela tivesse morrido mesmo. Na hora não passou, tipo, nada na minha cabeça, nenhum assunto, assim, que pudesse, assim... Eu não imaginava o que teria naquela carta. Então, a amiga dela foi embora e eu entrei pra minha casa e eu fui abrir essa carta. E na carta dizia assim: filha, há 18 anos atrás eu cometi um erro. No caso, minha idade, eu tenho 18 anos. E desse erro veio você. Me perdoe por nunca ter te dado uma família de verdade. Me perdoe por eu não ter sido a melhor mãe do mundo para você. Eu parti desse mundo, mas você ficou. E como o assunto é sobre você, eu me senti na obrigação de te contar toda a verdade. Então ela me contou que o meu verdadeiro pai é o meu tio. O meu tio que me criou a vida inteira. Na época, esse meu tio, ele traiu a minha tia com a minha mãe e a minha mãe acabou engravidando de mim. E como ele era casado com a minha mãe preferiu guardar esse segredo e nunca contar pra ninguém. O único que sabe era a minha mãe e o meu tio. Por esse motivo que o meu tio sempre cuidou de mim a vida inteira. E na carta ela também dizia: cuidado com essa informação, pois a sua tia não sabe de nada. Vocês não imaginam como eu fiquei. Eu fiquei totalmente sem chão. A minha vida inteira foi uma mentira, cara. Oi! Bem-vindos ao Arrume-se Comigo! Ah, mas por que você não fala Get Where's Me? Por isso, gente, eu não sei falar isso. TikTok é só uma toalha, tá? Manchada ainda. Por favor, vai. Por favor. Bom, antes de eu mostrar a minha roupa pra vocês, eu queria contar que pra chegar nessa roupa não foi fácil. Vamos lá. Eu queria eu vi uma roupa e não tava achando ela pra vender em nenhum lugar. Então pensei comigo, vou mandar fazer. Mandei numa moça pra fazer, só que não sei. Ela fez do jeito dela e ela disse que do jeito dela ia ficar mais bonito. Enfim, né? Não gostei, fiquei super triste porque eu queria aquela que eu realmente tinha visto. Então, o que aconteceu? Procurei outra moça e essa moça realmente fez do jeito que eu queria. Vocês não tá entendendo. Antes de eu mostrar a roupa, parece que não, mas eu já tô de maquiagem, tá? O cabelo eu amarrei mesmo pra quando eu soltar ele ficar... Ver se ele fica, né, com alguns cachos, porque ele só fica bom quando ele quer. Mas vamos lá. Essa é a parte de cima. Atrás ele é todo assim, tá vendo, ó?
Ai, vocês não estão entendendo, vocês não estão entendendo, vocês não estão entendendo. E essa é a parte de baixo. Ela vem aqui, a cintura alta e abaixo. Eu vou vestir pra vocês verem como que fica. Mas antes, deixa eu falar uma coisa aqui que eu tô com um problema. Essa roupa aqui, eu fiz ela pro ano novo. Não era nem pra mim estar cogitando a possibilidade de pôr ela. Mas eu vou pro aniversário hoje e eu queria muito pôr ela. Tipo assim, vocês usariam uma roupa do ano novo, tipo agora e depois no ano novo? Eu não tô nem aí, eu vou com ela mesmo, porque é isso que eu quero. Vou colocar e vou aparecer pronta. Não dá. Eu não tenho maturidade. Olha isso, gente. Olha que roupa linda. Gente, olha que encanto. Olha que encanto. Não sei se vai dar pra vocês verem até o final, mas... Cara, quer ver? Deixa eu abaixar aqui. Olha isso, gente. Olha isso. Gente do céu. Não tem jeito, não. Que mulher, hein? Rapaz. Uma salva de palmas pra mim. Bom, no pé, como é longo, eu vou pôr essa rasteirinha, que é uma rasteirinha mais delicada, que eu acho que com longo fica mais bonitinho. Os acessórios, eu estou com esses dois, eu vou pôr mais um de coraçãozinho. Os brincos vai ser esse mesmo, eu não tiro, não gosto de ficar tirando, até porque dependendo se eu ficar tirando muito, me dá alergia. Então os brincos vai ser esse, eu vou pôr um relógio e os anéis já estão aqui. E é isso, ficou assim, sandalinha no pé, relógios, os acessórios, e é isso, gente. Agora, o que eu vou usar no ano novo? Me diz. Parte 5 e final. Então, a hora que aquela menina ouviu que eles estavam lá conversando com a mãe dela, ela saiu rapidamente lá fora, muito brava, muito furiosa. Ela saiu com um ferro desse tamanho e foi pra cima do meu cunhado, pra bater. E ela conseguiu, inclusive, agredir um pouco o meu cunhado. Foi muita confusão, uma muvuca, a mãe dela gritando, pedindo pra ela parar, chorando, até que a minha sogra precisou entrar no meio e segurar ela mesmo com força. E segurando ela, aí sim eles conseguiram terminar a conversa com a mãe dela. Então ali mesmo o meu cunhado terminou com ela, falou que não queria mais ver ela de jeito nenhum, pra ela esquecer que ele existia. Ali mesmo ele terminou com ela. E infelizmente não acabou por aí, porque essa menina até hoje ela inferniza a vida de todo mundo. Ela fica comentando coisas ruins da minha gravidez, ela faz fake e fica comentando coisas ruins da minha gravidez, que eu não vou nem falar aqui porque são palavras muito pesadas. Ela fica mandando nudes dela pro meu sogro, porque ela diz que ela vai sim se vingar da minha sogra, porque foi a minha sogra que fez tudo isso, e que ela vai sim se vingar da minha sogra e de mim, e que é pra eu me preparar, porque assim que meu filho nascer eu vou ter uma surpresa. Já fizemos BO, estamos sim tomando muito cuidado, essa menina é perigosa sim, mas é isso, gente, pra vocês verem até onde vai uma pessoa com ciúmes. Na verdade, pra mim aí nesse caso não foi nem ciúmes, ela é louca mesmo. Essa história não é minha, e sim de uma seguidora que também mandou pra mim lá no app vizinho. Sabe aquele app vizinho lá, rosinha assim? Aproveita e vem me acompanhar lá também. Você já sabe, né? Eu vou amar ter você comigo lá todo dia. Tchau! Parte 2. Então, assim que eu terminei de ler aquela carta, eu esperei a ficha cair, eu esperei eu absorver totalmente aquela informação. Então naquele dia eu aproveitei, chorei tudo que eu tinha pra chorar, sofri ali tudo que eu tinha pra sofrer. E no dia seguinte eu fui pra casa dos meus tios. Quando eu cheguei na casa deles, eu sentei com eles, eu dei a carta pra eles ler e ali eles começaram a ler. Enquanto eles liam, eu só chorava. Quando a minha tia terminou de ler a carta, ela levantou, jogou a carta na minha cara e me expulsou da casa dela. Ali eu ajoelhei nos pés da minha tia e eu comecei a pedir por favor para ela não fazer aquilo, porque eu só tinha eles, eu não tinha mais ninguém. E assim como ela, eu também estava sabendo daquilo agora, eu não sabia de nada. Então ela olhou para mim e falou para mim: problema é teu, se vira. Você já tem 18 anos e pode muito bem se virar sozinha. Então ali eu peguei e fui embora para minha casa, totalmente desnorteada, uma dor sem fim. A única coisa que eu queria naquele momento era ir embora com a minha mãe. Chegando em casa, eu fui direto pro quarto da minha mãe, onde tinha vários remédios.
E ali eu pensei em tomar tudo aquilo, porque só daquela forma eu acabaria com a dor que eu tava sentindo. Assim que eu fui pegar os remédios, o meu tio chegou em casa. Ele entrou e ele me deu um abraço tão forte, mas tão forte, que enquanto ele me abraçava, ele falava pra mim: me perdoe por tudo, me perdoe pela forma que aconteceu, pela forma que você descobriu, mas na época sua mãe pediu pra que eu guardasse segredo e eu respeitei a sua mãe. Mas por mim, eu gritaria pro mundo inteiro que você é minha filha, porque eu morro de orgulho de você. Ali eu senti o verdadeiro amor de pai. Aquele abraço, eu me senti tão protegida, sabe? Então, infelizmente, ele acabou separando da minha tia, porque a minha tia realmente não conseguiu aceitar. E eu fui morar com meu pai. E eu posso confessar uma coisa? Eu amava a minha mãe loucamente. Eu faria qualquer coisa para trazer ela de volta. Mas essa nova fase com o meu pai tá sendo tão incrível, tão incrível. Eu agradeço tanto a Deus por tudo que ele fez na minha vida. Essa história também não é minha, e sim de uma seguidora que mandou pra mim lá no app Vizinho. Aproveita e vem me acompanhar lá. Eu vou amar ter você comigo lá todo dia. Tchau! E eu, que engravidei do meu amigo gay e agora ele finge que não lembra de nada. Mulher sofre, né? Eu e os meus amigos resolvemos passar o final de semana numa chácara. E eu tenho esse melhor amigo meu que ele é gay. E realmente ele nunca ficou com nenhuma mulher. Só de comentar, às vezes, com ele brincando, falando pra ele testar, pra ele ficar com uma mulher brincando, ele falava que não, que tipo, zero possibilidades, porque ele tinha nojo. Enfim, fomos pra essa chácara e chegando lá, a gente já começou a beber. Era umas 11 horas da manhã, mais ou menos, quando a gente começou a beber. Quando deu meia-noite, tava todo mundo triloco. Nisso, começou a tocar um funk. E esse meu amigo, ele começou a dançar e do nada ele veio na minha direção e me deu um beijo. Todo mundo da chácara ficou em choque com aquela cena. Mas eu nem levei a sério aquilo. Não dei importância, porque, tipo, pra mim era irrelevante. Beleza. 2 horas da manhã, eu fui me deitar, porque eu não tava aguentando mais. Eu tava muito cansada. Nisso, esse meu amigo veio e deitou comigo. E ali a gente ficou conversando um pouco. Até que ele olhou pra minha boca e disse que queria me beijar novamente. Eu comecei a rir e perguntei se ele estava bem. E ele, sorrindo, olhou pra mim e disse que estava ótimo. Então ele veio e começou a me beijar. E eu acabei correspondendo. Porque além dele ser um menino muito bonzinho, cara, pensa num cara gato. Mas assim, gato mesmo. Você não consegue achar um homem bonito igual ele, de verdade. E ali acabou rolando. E gente do céu, que sexo maravilhoso! Então depois disso, eu fui, tomei um banho e fui dormir. No dia seguinte, eu acordei, levantei e fui comentar com uma amiga minha o que tinha acontecido. E ela ficou chocada, né? Até que esse meu amigo acordou e começou a me tratar normal, como se nada tivesse acontecido. Como ele não falou nada, eu também decidi não tocar no assunto. Então a gente curtiu ali a chácara e de noite nós fomos embora. Depois daquele dia, nunca mais foi citado o que tinha acontecido ali na chácara. Até aí tudo bem. Se passaram 2 meses e a minha menstruação começou a atrasar. Porém, eu tava morrendo de medo de fazer o teste e ver lá um positivo. Então, mandei uma mensagem para esse meu amigo falando que eu estava indo com... Eu falo para vocês que a gente vai morrer e ainda não vai ver tudo. Eu tenho até vergonha dessa história, mas eu vou contar para vocês entenderem que nesse mundo existe de tudo, cara. O meu marido é personal e trabalha em academia, e eu faço academia junto com ele. Esses dias eu fui no centro pagar umas contas e uma mulher me parou na rua para pedir o contato do meu marido para poder contratar o serviço dele. Então eu passei o contato para ela e fui embora.
Então, mais tarde, eu cheguei em casa e comentei com meu marido. E ele já logo falou que a mulher já tinha até chamado e já tinha até fechado. Beleza. Passou uma semana e eles estavam lá na academia, meu marido auxiliando essa mulher. Até que eu cheguei na academia e fui levar a chave do carro para o meu marido poder guardar para mim. Quando eu virei as costas, aquela mulher olhou para o meu marido e disse que não me suportava mais. Meu marido olhou para ela e falou: "Oi, ela é minha mulher, sabia?" Então ela respondeu que sim, que ela sabia, porém que mesmo assim ela não me suportava. Então meu marido foi e perguntou para ela o porquê que ela não me suportava. E ela disse que ia contar porque ela simplesmente não aguentava mais. E ali ela começou a contar que toda noite ela acorda de madrugada e o marido dela não tá na cama. E quando ela vai procurar ele tá sentado no canto da sala, mexendo no celular, no meu perfil, e ali ele fica batendo uma pras minhas fotos de biquíni. Gente, vocês têm noção disso? Então ali meu marido surtado olhou pra ela e perguntou: "Você tem certeza disso que você tá falando? Porque tipo assim, é um assunto muito sério." E ela respondeu que sim. Então meu marido perguntou pra ela quem que era o marido dela, mas ela não quis dizer. Meu marido ficou tão bravo, mas ele ficou tão bravo com aquilo que ele não conseguiu nem terminar o expediente naquele dia. Ele acabou indo embora mais cedo. E até aí tentando descobrir quem era o marido dessa mulher. Até que um dia a gente estava deitado na cama, mexendo no celular, e do nada meu marido deu um pulo da cama. Quando eu olhei para ele e perguntei o que era, ele estava mexendo no Facebook e apareceu essa moça como sugestão para ele de amizade. Então ele entrou no perfil dessa moça e do perfil dessa moça ele achou o perfil do marido dela. Então meu marido foi e mandou uma mensagem pro cara dizendo que precisava trocar umas ideias com o cara. Porém acabou que nem foi a mensagem. Então obviamente que o cara não viu. Então dias depois meu marido estava chegando na academia e essa mulher estava chegando junto. A minha coragem para eu contar a minha história tá assim. Só que a minha vontade de contar tá assim. Então eu vou aproveitar esse pouquinho que eu tenho de coragem e eu vou contar para vocês a minha história. Eu sou muito sozinha, eu não tenho muito com quem conversar e por isso que eu resolvi gravar esse vídeo. Eu vim de uma família muito humilde. A gente é em 6 irmãos e o meu sonho sempre foi dar uma vida tranquila para os meus pais. Não precisa ser uma vida de luxo, mas eu queria dar uma vida tranquila, sem precisar se preocupar com alimento, com saúde. O meu pai, ele é pedreiro. E um certo dia, ele foi passar um orçamento para um cliente. E eu fui junto, porque de lá, o meu pai ia me deixar no meu trabalho. Então chegou, né, lá na casa desse cliente, e eu também desci do carro. E eu comecei a reparar que aquele cliente, ele não tirava o olho de mim. Ele conversava com meu pai olhando para mim. Beleza, fomos embora e no dia seguinte, esse cliente foi até a nossa casa para poder conversar com meu pai. E desde então, esse cliente começou a dar em cima de mim sem o meu pai perceber. Ele começou a me levar para o serviço, ele me dava vários presentes, até que um dia ele me pediu em namoro. Ele era 10 anos mais velho do que eu não gostava dele, eu não achava ele bonito, só que eu sabia que ele tinha muito dinheiro sim. Então eu aceitei a namorar com ele por interesse mesmo. Até que depois de 6 meses namorando, ele me pediu em casamento. E a minha família, todo mundo super aceitou, eles também ficaram super felizes. Então nos casamos e viajamos para a nossa lua de mel. Até aí, desde o começo do namoro, ainda não tinha rolado sexo entre a gente. Na verdade, ele nunca tinha me procurado. Então pensei comigo, agora na lua de mel não tem para onde eu escapar. Só que a realidade foi totalmente outra. Além dele não me procurar, ele disse que se eu não quisesse, que por ele também estava tudo bem. Eu estranhei pra caramba, mas confesso que eu fiquei feliz. Afinal, eu não gostava dele assim pra isso, né? Mas tá bom. Se passaram 2 anos. E nesses 2 anos, gente, era muito raro a gente ter relação sexual. Era, tipo, muito raro mesmo.
Só que a nossa relação de amizade era uma delícia. A gente saía juntos, a gente curtia juntos. A gente conversava sobre, tipo, tudo mesmo. Até que um dia eu fui jantar na minha mãe e o meu marido disse que tinha outro compromisso, então que ele não poderia ir comigo. E assim que eu cheguei na minha mãe, o meu irmão tava indo, tipo, ele tava saindo. O dia que meu namorado fez uma tatuagem de casal com outra menina. Se você acha que já foi tonta de ex, depois que você ouvir a minha história, você vai ver que eu te superei. Eu fiquei com esse menino durante 6 anos. E durante esses 6 anos, eu confesso pra vocês que eu peguei muita coisa errada da parte dele, postura errada da parte dele. Porém, toda vez eu acabava perdoando. Até que um certo dia, ele apareceu em casa com uma tatuagem nova. Era o símbolo do infinito. Assim que eu olhei aquela tatuagem, eu estranhei, porque ele não tinha me falado nada sobre fazer tatuagem. Fui e questionei. Falei, nossa, você fez tatuagem, nem me falou nada. Aonde que você fez? Ele virou pra mim e disse que não tinha feito com nenhum tatuador. Que um amigo dele comprou uma maquininha e tava brincando de rabiscar os amigos dele. Então ele também acabou fazendo uma tatuagem. Perguntei pra ele por que do símbolo do infinito, por que ele tinha escolhido esse desenho. Então ele disse que ele não escolheu desenho nenhum, que ele tava muito bêbado na hora e que o amigo dele tatuou o que ele quis, que ele nem tinha visto que era o símbolo do infinito. Perguntei pra ele quem que era esse amigo dele. Ele também não quis dizer, desconversou e mudou de assunto. Claro que eu fiquei muito desconfiada, mas não perguntei mais nada. Esse dia passou. Até que um outro dia, eu tava mexendo no meu celular, sabe, no feed assim, e vi uma foto de uma tatuagem de casal. E essa tatuagem era o símbolo do infinito. Aí na foto tava, né, a tatuagem no braço de uma moça e no braço de um homem. Então eu entrei no perfil desse tatuador pra ver quando, né, que tinha sido feito aquela tatuagem. E assim que eu vi a data na foto, eu vi que era recente, não fazia tempo que aquela tatuagem tinha sido feita. Ali eu fui ver os comentários da foto, né, da tatuagem, e vi que tinha um comentário de uma moça, onde ela disse que tinha amado. Entrei no perfil dessa moça e no perfil dessa moça tinha a mesma foto da tatuagem com um texto. E no texto dizia que eles estavam juntos há pouco tempo, porém que a sintonia deles parecia ser de anos. Ali eu comecei a fuçar o perfil inteiro daquela moça, vi na onde ela trabalhava, vi os stories dela, vi tudo. Na hora eu tirei print, né, da foto, dos comentários, tudo do texto e mandei pra minha amiga e perguntei pra ela, o que você acha? Então, ela teve a ideia da gente ir na loja dessa moça pra tentar descobrir ou ver se tinha alguma coisa a ver, pelo menos. A loja dela, onde ela trabalhava, ficava um pouquinho longe, só que mesmo assim a gente foi. Chegando lá na loja da onde essa moça trabalhava, por sorte, ela tava sozinha. Então a gente entrou e fingiu que ia contar. O dia que eu tomei o golpe do Pix. Gente, eu vou contar essa história com um ódio tão grande dentro de mim. Uma cliente, ela entrou em contato com o nosso salão, né, com o nosso estúdio, e disse que gostaria de agendar um horário. Então eu fui e perguntei pra ela qual procedimento que ela gostaria de fazer. Então ela disse que queria fazer progressiva, mão e pé e a micropigmentação. Perguntei se ela tinha interesse de fazer tudo num dia só e ela disse que sim, que o interesse dela era de fazer tudo num dia só. Fiquei super feliz porque eu pensei comigo, caramba, ganhamos o dia, né? Porque era um valor muito alto. Então mandei pra ela os horários disponíveis. E ela já logo, ela quis o primeiro horário, já logo agendou pro horário mais próximo que tinha. Porém, eu estranhei porque eu vi que em momento algum ela perguntou orçamento ou ela perguntou alguma coisa de valor. Então, como eu vi que ela não tinha perguntado nada, eu fui e mandei pra ela o valor total. Falei, olha, o valor total é X, é esse daqui. Fui e mandei. Na hora ela me respondeu, tá bom. Fiquei muito ansiosa para aquele dia chegar logo. Eu tava muito feliz mesmo. Afinal, toda vez que a gente, né, quem é autônomo, tem negócio próprio, sabe que quando a gente fecha uma venda muito grande, a gente fica muito ansioso, muito feliz. Enfim, passou-se alguns dias e chegou o dia dessa moça. Ela chegou num carro, a coisa mais linda.
A hora que ela desceu do carro, era uma moça muito bem vestida. A hora que ela entrou, ela falava muito bem, sabe? Muito educada, sabia se colocar. Ai, gente, uma verdadeira dama, de verdade. Então ali começamos, né, o procedimento. Primeiro ela fez a progressiva, depois fizemos o pé e a mão e depois a mocinha foi e fez a micropigmentação dela. Então acabamos e fui perguntar pra ela como que seria, né, a forma de pagamento dela. Ela virou pra mim e disse que ia ser Pix. Eu fiquei mais feliz ainda, porque a gente sabe que maquininha é uma coisa, né? Então a hora que ela falou que seria Pix, eu fiquei mais feliz ainda. Ela foi... fez, né, lá o Pix e me mandou o comprovante. Assim que ela me mandou o comprovante, ela já foi, me deu um abraço, agradeceu o atendimento, acompanhei ela até o portão e lá se foi a madame. Assim que ela foi embora, eu entrei, né, voltei lá pra dentro, sentei no sofá e fui entrar na minha conta pra ver como que tava a minha conta. A hora que eu entrei na conta, ainda não tinha nada, não tinha caído nada. Na hora eu me desesperei, mas depois eu coloquei a cabeça no lugar e pensei comigo, às vezes o banco não atualizou ainda, eu vou esperar mais algumas, nem que seja uma hora mais ou menos, depois eu entro. Então eu fui fazer o que eu tinha pra fazer e esperei mais ou menos uma hora. E entrei novamente. Muita gente quando me encontra na rua ou quando tem a oportunidade de conversar comigo e que a gente entra nesse assunto, muita gente me pergunta se eu não tenho vergonha dessa situação. E antes de contar essa história, eu quero deixar bem claro que não, eu não tenho vergonha dessa situação, até porque eu mesma não fiz nada de errado. Então vamos lá. Eu fui casada há 18 anos. E há 3 anos atrás, Deus levou o meu filho de 18 anos. Na verdade, tiraram o meu filho de mim. Eu sofri demais, demais. Só Deus sabe o quanto eu sofri. Afinal, ele era o meu único filho. E eu era muito apegada nele. Tanto eu nele, quanto ele a mim. Eu e meu marido, na época, com o acontecido, a gente ficou totalmente acabado, destruído por dentro. Então o tempo foi passando e com esse tempo eu fui aprendendo a lidar com a minha dor. Porém, depois da morte do meu filho, o meu marido, ele se afastou completamente de mim. Eu ia atrás pedindo abraço, ele me ignorava. Eu pedia beijo, pedia carinho, pedia atenção e toda vez ele sempre dizia que estava muito ocupado. Até que um certo dia, eu estava em casa fazendo janta e eu recebi uma ligação do hospital. Assim que eu atendi, a moça perguntou pelo meu nome, então eu disse para ela que era eu mesma. E aquela moça perguntou para mim se eu podia ir naquela hora mesmo ao hospital com muita urgência, pois a fulana, e falou o nome da moça, precisava muito falar comigo. Eu, sem entender nada, falei para aquela moça que era engano, pois eu não conhecia ninguém com aquele nome. Então aquela moça do telefone, ela insistiu para que eu fosse, dizendo que não era engano e que era sim muita urgência. Meu marido não estava em casa, então eu liguei para ele para poder avisar, né, ele do que estava acontecendo, porém ele não estava me atendendo. Então ali eu peguei um Uber e fui até o hospital. No caminho até o hospital, não passava assim nada na minha cabeça, eu não imaginava o que poderia ser. A única coisa que eu pensava comigo era que poderia ser algum conhecido que não conseguiu falar com ninguém e ligou para mim. Então eu cheguei até o hospital e assim que eu cheguei naquele hospital, eles me levaram para a maternidade. E chegando lá, aquela moça estava se preparando para ir para a sala de parto. Eu entrei no quarto. E assim que aquela moça me viu, ela pegou na minha mão e ela começou a chorar. E então ela virou para mim e disse: